diante de tudo que aconteceu hoje, uma cena muito bonita que eu vi foi de unidade. E isso fala muito para nós, igreja, né? Israel é uma nação normal. Cada um tem uns que acreditam numa coisa, outros em outra, brigam por causa de política. É uma nação normal. E assim, eles tinha até protesto dias antes da guerra. E aí o soldado falando, olha, poucos dias atrás a gente estava dividido em protestos, em posições diferentes, e agora nós estamos todos unidos, população fazendo comida para soldado, onde tem soldado, eles dão comida, orando, e também nós acabamos de ver um vídeo de drusos, os drusos se juntando ao exército. Quem são os drusos? É um povo que é descendente de Moisés, de Jetro, né, o sogro de Moisés, e eles moram bem lá no norte de Israel, um local crítico, tá? Agora, neste momento, o norte também está crítico. E esse povo é muito bem tratado, eles moram numa aldeia pequena, é um povo muito bem tratado por Israel. No entanto, eles pediram para Israel que eles não queriam, a despeito de estarem em Israel, porque metade dos drusos ficaram na Síria e metade vieram para Israel. Então, como eles têm parentes, filhos que casam e vão para lá, que eles não queriam ficar assim, eles queriam ter os benefícios da Síria e os benefícios de Israel. Israel é tão bonzinho que diz, tudo bem, vocês ficam aqui, não precisa ter identidade, passaporte, seja o que for, tudo bem, aqui é o lugar de vocês. E é uma forma de gratidão. Os drusos estão lá, agora, neste momento, ajudando, né? E veja só, eles são quem? Os parentes deles são da Síria, né? E isso é muito bonito, ver que também não só os drusos, mas quem mais que se juntou foram os nômades, né? Sim, ai, meu Deus. Fugiu, Jesus, o termo. Ai, Jesus. O pessoal que mora nas rodovias. Fugiu, né? Daqui a pouquinho volta o termo. É verdade. Aproveitando aqui, muita gente perguntando sobre o Eli. A senhora fala tanto sobre o Eli. Vou falar sobre agora. Sobre os filhos do Eli. E aí, os filhos do Eli foram convocados e tal. Então, todos. Vamos lá. Filhos Eli. Falamos com ele extensivamente de manhã, estava tudo bem. Aí, à tarde, quando eu falei, o Jonas falou assim, veio um míssil em Abu Dhabi. Eu falei, o quê? Ali, encostado. Para você chegar no Moshav, onde mora o Eli, você passa por Abu Dhabi. E aí eu falei, o quê? O Jonas falou, Abu Dhabi. Aí eu logo escrevi, Eli, está tudo bem? Aí ele... Está tudo bem. Então, Eli está tudo bem, família do Eli está tudo bem. Os filhos, ele disse, hoje o meu último filho foi. Ele falou, os outros já tinham ido, o meu último filho foi. E uma família de muita oração. E eu queria contar o testemunho do Eli, já que vocês perguntaram do Eli. O Eli, quando eu fui estudar com ele, para a gente poder falar de atualidade, né? Mas a vida do Eli é um testemunho muito bonito. Então, quando eu fui estudar com ele, em 2012, é a primeira vez que eu fiquei lá um tempo estudando. Ele me levou num, tipo assim, um cemitério a céu aberto, onde tem... Falar que te levou para um cemitério é porque tem que ir para ver. É um lugar fantástico, de muito ensino. E ali ele falou assim, sabe que a maior parte aqui desse cemitério é dos meus amigos. Para mim é muito tocante vir aqui, porque ele me levou para eu ver, tem um local que é em homenagem a Hertz. Então você entra lá, você vê, você estuda sobre Hertz, que é o sionista, né, o pai do sionismo. E aí ele falou, olha, aqui muitos amigos meus estão aqui, né, ficaram aqui. E aí ele contando que eles eram a única família messiânica de um bairro, e quando foram convocados, foi igualzinho agora. Foi convocado os reservistas, os que já estavam, mas foram convocados os reservistas. Então, ele foi com vários irmãos deles, são muitos irmãos, e no bairro eles eram muito ridicularizados por serem judeus messiânicos. Eles eram amaldiçoados,
eles eram ridicularizados. E quando eles foram para a guerra, em 1973, do bairro, só eles que voltaram sem ferimento e vivos. E ali, cada família tinha uma tristeza para contar. E hoje, esse é um testemunho de proteção, né, da família do Eli. E hoje, falando com algumas pessoas de Israel, eles falaram, inclusive até o Mochico falou, Jerusalém, as ruas estão vazias porque estamos de luto. Não tem ninguém que não tenha uma história para contar. Todas as famílias foram tocadas. Israel é pequeno, por isso que está sendo chamado do 11 de setembro deles. Porque eles disseram que, guardando as medidas, as proporções, as devidas proporções, que para eles é como que se fosse 3 vezes o 11 de setembro. E aí ele falou, eu falei, como é que está aí, Mochico, nas ruas, Jerusalém? Ele falou, Jerusalém, Israel está de luto, porque todos tiveram uma história de perda, uma história de ou é um primo, ou é um tio, ou é um filho. Então, todos tiveram uma perda. Então, dentro desse sentimento de luto e instabilidade, eles se levantaram com união. Mesmo quem não vai para a guerra, ou está orando, ou está ajudando os soldados. Então, isso é muito bonito de ver em Israel, não é? Então, mas a gente que olha de fora, a gente não entende quando você não se aprofunda no conhecimento de Israel. Você não compreende como que um povo tão pequenininho, né, numa região do mundo tão exprimido, né, no meio de tantos inimigos, prevalecem, permanecem de pé. Obviamente que é porque Deus quer e Deus os ama, né? Mas é também por causa dessa união, melhor dizendo, essa unidade deles, né? Ali é muito bonito isso, e a gente vê e a gente sabe porque eles são um povo próspero e porque eles são invejados e porque são perseguidos. Perseguidos mais pelo lado espiritual, né? Agora, quanto a coisas mentirosas, está sendo divulgado um vídeo que parece assim, o inferno de Dante. E aí falando que foi o ataque de Israel à faixa de Gaza. Primeiro que esse vídeo não é de agora e nem é da faixa de Gaza. É isso que vocês têm que ver, fontes seguras, queridos. Inclusive, quem está usando esse vídeo, ele é contra Israel. É um rapaz que se levantou e colocando ostensivamente a sua posição contra Israel. E aí eu já recebi esse vídeo no mínimo 10 vezes. Sabe o que acontece? Vocês ficam divulgando um vídeo mentiroso. Não divulga, não dá popularidade para ele, não. Eu queria aproveitar essa tua deixa, como eu gosto de dizer, dar um passinho atrás. Para muitas perguntas aqui, comentários, eu queria já, para a gente começar, eu sei que a senhora gosta de deixar tudo bem claro, né? Vocês só falam de Israel, vocês não falam dos árabes, não falam de paquistanês, não falam disso porque eles também estão sofrendo, estão isso, estão aquilo. Por que é Israel que tem direito àquela terra e não os palestinos e tal? Tem tanto palestino lá e também estão sofrendo, estão sendo bombardeados, etc. Então, assim, eu vou fazer um rápido comentário e a senhora vai... Eu acho que é importante a gente voltar lá atrás, não só no aspecto bíblico da terra, daquela terra que hoje, como Estado, existe Israel estabelecido. Já falamos aqui várias vezes lá, desde após Segunda Guerra e etc, etc. Mas ninguém aqui é contra árabe, muito pelo contrário. Já visitamos várias vezes países árabes, dentre eles a própria Jordânia. Fomos extremamente bem tratados por eles. Semeamos sobre a vida daquele país, daquele lugar, e semeamos lá e continuamos a fazer. Uma das coisas que eu mais gosto é... parênteses, dentro do próprio Israel, nós vamos a Jericó, nós visitamos Jericó, exatamente. Amamos os palestinos, nos damos muito bem, temos amizades com eles. Hoje eu estava falando para o Mochico que em janeiro, quando a gente foi sem caravana, eu vi que a generosidade dos palestinos que estão ali em Jericó não é por interesse, porque sempre que eu vou com caravana, eles ficam dando muito presente para mim, para o Jonas, para o Vinícius. E aí eu falei assim, bom, tem interesse, né?
porque a gente trouxe uma caravana grande que vai comprar na loja deles, então eles dão... Gente, quando quando nós fomos em janeiro, nós fomos só nós 4, eu e o Jonas, o Vinícius e a Jaqueline. Nós não tínhamos caravana, e eles presentearam a gente a ponto da gente ter que comprar uma malinha de mão, porque eles não paravam de dar coisa. Não essa balinha, não a tâmara, e não, interesse zero. A gente não estava com caravana ali. Não. E assim, sempre dão as coisas, tratam a senhora, por ser lourinha, eles ficam, posso tirar uma foto? E não são só homens querendo, a gente está falando de gente querendo importunar, não. É um carinho. Fala de futebol, fala do Brasil, eles tentam, são inteligentíssimos. Eles tentam falar qualquer língua que você chegar, de qualquer lugar do Brasil, ele tenta falar em espanhol, ele tenta falar em português, ele tenta falar em inglês. Então, assim, e quando voltamos novamente da Jordânia, nós tivemos algo que foi sobrenatural, a gente chegou aqui dando esse depoimento, que foi um batismo de amor pelos árabes. Sim, foi. Né? Chegamos aqui chorando por eles, porque visitamos refugiados sírios, visitamos refugiados iraquianos, que são árabes. E às vezes, no caso dos iraquianos, muitos deles, inclusive da linha xiita, que são bem contrários aos cristãos, mas fomos tão bem tratados, fomos abraçados, vimos crianças passando necessidade, compramos alimentos, estivemos com eles, oramos com eles, na medida do possível. A pastora teve com uma senhora árabe, orando com ela, com a sua filha, né? A gente com homens, eu na época até com o pastor Beethoven, enfim, que alguns colocaram aqui, conversei com o pastor Beethoven, com a pastora Gláucia, que estão lá na Jordânia, enfim, estou fazendo esse longo caminho aqui para dizer, ninguém aqui está fazendo propaganda e nem querendo dizer a você que você tem que ser contra o árabe, contra o muçulmano, não, a gente tem que amar e amar todo mundo. Mas nós estamos tratando aqui de uma situação de um grupo extremista, um grupo de terroristas, podem estar dando o nome que quiserem por aí, na imprensa inclusive, mas o que eles fazem é terrorismo. Eles vivem num determinado local e eles não se conformam com aquilo que têm e têm como meta de vida destruir um povo. O que a meta é a eliminação de Israel, não é fazer um acordo, não é conviver, é eliminar Israel. Mas hoje nós poderíamos citar alguns países que têm essa intenção? Sim. Para que fique claro, né, para quem está nos ouvindo, Sim. Né, a gente sabe que o árabe, em geral, ele não é contra Israel. Pelo contrário, estão até ensaiando e quase pronto acordos de paz entre Israel e o mundo árabe. Agora, temos países como Irã, países como Síria, Líbano, que historicamente ficam indignados com a presença de Israel, porque não concordam que Israel devesse estar ali naquele território, entendeu? Eu gostei demais, comentei com o Jonas, que eu gostei muito de uma comparação que eu acho que vai ajudar todo mundo. Eu fiz uma live às 14 horas no meu perfil no Instagram, Naira Pedrini, com o Mochico. E o Mochico é um guia de Israel, e quando a gente fala guia, aliás, eu aprendi com o Mochico a expressão. Eu falei assim, eu estava introduzindo ele, e eu disse assim, olha, um guia em Israel, para nós brasileiros, guia é alguém que sabe um pouco mais do que a gente, e leva nos lugares e fala alguma coisa que ele leu, ele estudou. Não, o guia de Israel estuda muito, se prepara muito, tanto que aí ele falou assim, você sabe a palavra que a gente usa? É moré. Moré, que é professor do caminho que ele estava explicando. E então ele usou uma figura que eu amei. Ele falou, faz de conta, Naira, que Israel fosse arrebatado como nação inteira e todo mundo, o mundo acorda, não tem mais um judeu. A nação está vazia. Ele falou assim, você acha que seriam os palestinos que estão lá na faixa de Gaza, que entrariam e dominariam ocupariam a terra de Israel? Eu fiquei quieta porque eu queria ver onde é que ele chegava, né? Ele falou, não. O Egito entraria, já que não tem nenhum judeu, eu vou entrar com o meu sonho de consumo, que é chegar até Tel Aviv. Aí o judeu ia estender o território dele, chegando até Tel Aviv. Isso ele falando, os egípcios.
Depois ele falou assim, os jordanianos voltariam para o lugar de onde foram tirados, né? Jerusalém Oriental e etc. Ele falou, os sírios voltariam para o Monte Hermon. É o sonho de consumo também. Todas as conquistas que Israel foi tendo. E ele falou assim, e o Líbano, ele pegaria toda aquela faixa Haifa, toda aquela portuária, e sabe o que sobraria para eles? Nada. Porque para os palestinos, porque as nações vizinhas, por detrás de tudo isso, tem um interesse pessoal nas nações vizinhas. Israel é um pedacinho de terra insignificante comparado às terras extensão do mundo árabe, mas não dá para entender esse conflito se você não for para o espiritual, porque ele é espiritual. Esse conflito não tem uma razão política, esse conflito ele tem uma razão espiritual, e a razão espiritual, se você for perguntar para um jihadista, já diz o nome, Guerra Santa. E por que Guerra Santa? É porque por detrás desse nome Guerra Santa colocar o califado de fora, impor o califado, ou implantar o califado. É o califa, é o sistema do califado. E aí você tem o quê? Eles querem, o motivo é político? Não, o motivo é religioso. E então, por detrás de tudo isso, tem uma pessoa que sempre odiou Israel e que odeia você também, né?